Então, meus amigos do Conhecendo Carro, hoje pela primeira vez no canal nós temos um carro 100% elétrico. E o nosso companheiro hoje é o Geely EX2 na versão Max, a versão mais completa. Esse chinês compacto que veio para rivalizar com BYD Dolphin Mini e Dolphin GS. Será que ele tem atributos para desbancar os dois carros da BYD? Vocês estão prontos? Vem comigo que hoje eu vou contar tudo para vocês sobre esse carro da Geely. Vem comigo no caminho, eu conto tudo. Então vamos lá, meus amigos do Conhecendo Carro. Geely EX2 na versão Max. Como de costume, vamos apresentar aqui as medidas desse compacto da Geely. Nós temos um carro com 4,13 m de comprimento, com uma largura de 1,80 m, 1,58 m de altura, o entre-eixos de 2,65 m, pesando 1.300 kg. Um carro 100% elétrico. Carros elétricos normalmente são um pouquinho mais pesados, realmente, mas um compacto que veio para rivalizar com o BYD Dolphin Mini em preço na versão de entrada, que é a versão Pro, na casa dos R$120 mil, e essa versão briga com o Dolphin GS, que é uma versão na casa dos R$136 mil. E ele tem algumas boas qualidades que eu vou estar mostrando para vocês no decorrer do vídeo. Vindo aqui na lateral do Geely EX2, nós temos pneus com medidas 205/60/16, pneus da marca Linglong, rodas com a pintura diamantada, freio a disco nas 4 rodas, esse acabamento de caixa de roda em plástico, que segue toda a parte inferior do veículo com um cromado e circunda a caixa de roda traseira também. Esse carro nós temos suspensão independente, é algo que não é muito comum na verdade nessa categoria. Retrovisores pintados já na cor do teto do carro. Câmeras nesse retrovisor e do outro lado também. Como eu falei inicialmente, esse carro tem câmeras 360, o Geely fala de 540 graus, repetidor de seta. Ele não possui alertas de ponto cego nem rebatimento. Aqui as fechaduras, design bem limpo, elas ficam embutidas na carroceria e privilegiam na verdade o corte de vento, né? A parte aerodinâmica na verdade do veículo. Friso cromado na base das janelas. Aqui uma peça plástica com os acabamentos aqui imitando uma estrela, né? Uma informação é bacana passar para vocês, para que tenha essa ideia, essa noção mais correta dessa diferença de valor entre a versão Pro, que é a de entrada, para a versão Max, que é esta que a gente está filmando. A versão Pro, ela vai contar com rodas de aro 15 com calotas, enquanto aqui nós temos rodas de aro 16, rodas de liga com aro 16. A versão Pro não tem ADAS e a versão Pro não tem bancos do motorista com ajustes elétricos, são bancos manuais. E outras diferencinhas estéticas internamente, além da coloração biton, saia e blusa, né? O teto de uma cor, e a parte de baixo ali em outra cor. A versão Pro não tem disponível. Então essas são as diferenças entre a versão Pro de entrada para a versão Max, que é essa aqui. Começando a falar do Geely EX2 aqui pela frente, nós temos faróis 100% em LED. Aqui o símbolo da Geely. Aqui ele denota-se ser um radar, câmera. Esse carro tem um sistema de 360, câmera 360, que a Geely chama de 540 graus, depois eu vou mostrar isso para vocês. Aqui é o engate, né, caso esse carro precise ser rebocado. Alguns acabamentos cromados na parte de baixo. Tem uma entradinha de ar aqui, mas não tem necessariamente motor aqui na frente. Esse carro tem motor traseira, depois eu vou falar para vocês também.
mais alguns acabamentos cromados aqui na lateral do para-choque. Um carro com uma frente bem limpa, sem muitos vincos, né? A frente lisa, bem característico dos carros elétricos. Vindo mais aqui em cima, nós temos a câmera, que auxilia no sistema ADAS, os limpadores de para-brisa que não possuem acionamento automático. E aí, aproveitando que a gente está aqui na frente, eu já quero mostrar para vocês o fronta-malas, que é assim que a Geely fala desse espaço que tem aqui na frente. Como é um carro com um motor tração traseira, né, o motor fica na tração traseira do veículo, aqui na frente a Geely concentrou um fronta-malas, que eles até patentearam, na verdade, esse nome, um fronta-malas com capacidade para bons 70 litros e até 25 quilos de capacidade, né, de carga, alguma coisa que você queira colocar aqui. É bem bacana para compras do dia a dia, sacolas, né, alguma bolsa talvez, mochilas, alguma coisa assim. É um acesso rápido para você pegar. E aqui na frente você só tem mais alguns líquidos, né? Aqui o líquido de arrefecimento, de água do radiador, né? Água do limpador de para-brisa, algumas informações ali de chassi do veículo e assim por diante. E aqui a bateria ácida, além de alguns fluidos ali, fluido de freio, na verdade. O capô não tem manta acústica, porque na verdade não tem motor aqui na frente, então não tem necessidade. E ele possui amortecedores de sustentação. Bacana, bem legal essa solução da Geely, que inclusive não existe no Dolphin, por exemplo, né? Tem espaço na frente para colocar um fronta-malas, mas não tem. Vindo aqui na traseira do Geely X2, vamos começar aqui por cima. Nós temos a anteninha estilo barbatana de tubarão, né? Anteninha Shark. Vidro traseiro com desembaçador, brake light. Não tem limpador do vidro traseiro. Aqui nós temos o nome Geely. As lanternas 100% em LED. Luzes refletivas. Sensor de estacionamento, 3 pontos de sensor. Câmera de ré. Luz de neblina. E aqui o nome Geely X2. Aproveitar para a gente ver o porta-malas. O porta-malas tem abertura pela chave ou aqui por baixo. E nós temos para você fechar o porta-malas. Porta-malas todo acabadinho, bem acabado, na verdade, né? E nós temos o tampão que não tem cordinha, mas ele tem borrachinhas na lateral que você joga ele para cima e ele fica preso. Acabamento onde você apoia alguma bagagem aqui também. E uma capacidade de 375 litros. É um ótimo porta-malas, considerando a categoria do veículo, um espaço muito bom. E se você considerar que na frente ainda você tem mais de 70 litros do fronta-malas, você consegue levar bastante coisa. Considerando que é um carro praticamente homologado para 5 pessoas, mas que você vai levar bem 4 pessoas, 4 adultos e uma criança, acho que uma viagem de final de semana aí você conseguiria fazer tranquilamente com o X2. Porta-malas bem acabado, ganchinho para fixação de sacolinha, né? Você pendurar alguma sacola nos dois lados. Eu senti falta aqui só de iluminação. Estou vendo iluminação no porta-malas. Mas é isso, porta-malas de boa capacidade. Detalhe que é importante mencionar: o Geely X2 não tem step, então você vai ter no porta-malas um kit de reparo rápido, não tem step. Falando sobre carregamento, aqui nós temos o bocal de carregamento do Geely X2. O Geely X2 tem uma bateria de 39,4 kWh. O que significa isso? Na corrente alternada,
você consegue carregar até 6,6 kWh, o que daria em torno de 6 horas e 30 para fazer o carregamento dessa bateria. Já na corrente contínua, com capacidade para até 70 kWh, você levaria aí em torno de 30 a 80% de bateria em torno de 21 minutos. Vamos colocar aí 30 minutos. Com a bateria sendo de lítio, ferro e fosfato, esse carregamento ele consegue ser bem rápido para que você consiga ter plena carga. Opa, vamos falar um pouquinho aqui sobre acabamento de porta e acabamento interno aqui na parte traseira do Geely EX2. A porta ela é revestida em plástico, o plástico tem uma textura. Aqui nós temos um black piano com esses desenhos aqui em formato de prédios que mostram uma cidade, na verdade é uma cidade de Guangzhou, lá na China. Aqui nós temos mais um acabamento com alguns desenhos, alguns riscos aqui, né? O acabamento da porta ele é quase todo em plástico. Aqui nós temos um plástico metalizado e aqui no apoio de braço nós temos um couro macio, né, suave ao toque. Um bom espaço aqui para uma garrafa de até 1,5 litro, eu imagino que caiba, e mais algum objeto, carteira, chave. Onde botar a chave aqui, aquele plástico vai ficar fazendo barulho. E aqui a saída do alto-falante. Os bancos revestidos em couro, 3 apoios de cabeça, cinto de 3 pontos para todos, Isofix. Os bancos nessa porção eles são perfurados e na parte central e esses acabamentos aqui na terminação da perna e lateral são lisos. Vamos ver o espaço interno aqui do Geely EX2. Esse banco, inclusive, eu coloquei ele bem para trás para mostrar para vocês um destaque desse carro, que é o espaço traseiro. Por mais que ele tenha a medida de 4,13 metros de comprimento, então não é uma medida tão grande assim no comprimento, ele tem um entre-eixos muito bom, que é 2,65. Em termos de comparação, tudo bem que esse é um carro elétrico e o T-Cross, que tem 2,65 também, é um carro a combustão, mas o T-Cross é um carro que tem um bom espaço traseiro. E reflete-se isso aqui no EX2. Você vê que por conta das baterias estarem no assoalho, o piso ele é plano, 100% plano, e eu fico bem acomodado aqui. Esse banco está mais para trás, esse banco aqui está na minha posição, que eu tenho 1,80 m, para eu dirigir confortavelmente. E esse banco está ainda mais para trás do que a minha posição de motorista. Então, eu ainda assim, falta aqui 2 dedos, né, se eu me acomodar corretamente, 2 dedos para eu encostar o meu joelho no banco da frente. Os bancos são inteiriços, tem porta-revista aqui nos 2 bancos, tomadinha de carregamento, saída de ar-condicionado, alça de segurança no teto. Eu consigo movimentar bem os meus pés aqui, né? meio pé na verdade está para debaixo do banco. Esse banco aqui ele não tem regulagem de altura, só regulagem para frente e para trás. E o banco do motorista tem regulagem de altura, regulagens elétricas, mas de altura, profundidade, enfim. Eu vou dizer para vocês que três adultos aqui, eu acho que seria um pouco desconfortável. Talvez para um deslocamento rápido, né, um trecho curto, eu acho que vai bem. Mas 2 adultos e uma criança aqui, você consegue levar com certa folga. A cabine é bem larga, tem 1,80 m. Em termos de comparação com carros de segmentos superiores, um Compass, por exemplo, tem 1,82 m de largura de cabine. O Taos tem 1,84 m. Então, considerando esse carro aqui como um compacto da Geely, 1,80 m é uma boa largura. Inclusive, ele é mais largo que o Dolphin e reflete-se em um bom espaço aqui. Tem iluminação em LED aqui no teto. O teto tem um acabamento claro. Esse carro ele tem 6 airbags, cinto de segurança aqui na frente não tem ajuste de altura, controle de tração, controle de estabilidade, isso tudo, assistente de partida em rampa, isso tudo faz parte do pacote já também do Geely de entrada, da versão Pro, e obviamente que consta aqui na versão Max também.
Queria mostrar para vocês também a chave do modelo e aproveitar que nós estamos aqui já para falar de desempenho. Esse carro ele tem 116 cavalos de potência, um torque de 15,4 kgfm de torque, quilo-força-metro, e o 0 a 100 de 10,2 segundos. A velocidade máxima é de 140 km por hora. Se nós formos fazer uma comparação com o Dolphin tem uma velocidade máxima um pouco maior, que é 160 km por hora. Isso acontece porque as marcas, normalmente com esses carros elétricos, eles fazem essa velocidade máxima mais reduzida para preservar as baterias. Ou seja, se você pega a estrada e você fica acelerando em altas velocidades, essa bateria ela vai ter uma autonomia muito baixa. Segundo o Inmetro, esse carro aqui atinge 289 km de autonomia. Na vida real, você vai ter aí em torno de 340, 350 km de autonomia, ou até um pouco mais. É uma boa autonomia. O meu amigo é dono desse carro aqui, ele praticamente recarrega o carro uma vez por semana, uma vez a cada 7 dias. Então é uma boa autonomia, é um carro citadino, os carros elétricos, em sua grande maioria, são carros citadinos aí, para o dia a dia dentro da cidade, mas ele cumpre muito bem a sua função. Vamos lá para frente, que lá na frente eu quero mostrar para vocês a tecnologia que os chineses estão empregando nos carros deles. Vem! Opa! Vamos mostrar aqui a dianteira do Geely X2. A porta, ela segue a mesma linha de acabamento das portas traseiras. Esse desenho aqui dos prédios também. Essa parte aqui em couro, macio ao toque. E um espaço muito bom na porta para você colocar objetos. Aqui nós temos os controles do retrovisor elétrico, trava e destrava. Os 4 vidros são elétricos e com um toque para subir e para descer. E aqui a trava dos vidros traseiros. Puxadorzinho aqui de plástico em tom de cinza. Saída do alto-falante. Os bancos também em couro, logicamente. Tem um acabamentozinho plástico aqui nessa parte superior. Com ajustes elétricos, muito bom. Encosto do assento. Ajuste de altura. Muito bacana. Alguns carros hoje das marcas mais tradicionalistas, digamos assim, no Brasil, você vai ter que pagar bem mais para vir com bancos elétricos. E os chineses já trazem isso em muitos dos seus carros de entrada já. Vamos aqui para dentro. Aqui no cantinho nós temos o acionamento do freio de estacionamento, que é eletrônico. Vamos ligar o carro aqui. Para você ligar, pisou no freio, botou em drive, o carro já está ligado. Manoplinha aqui com drive, neutro e ré. Aqui alguns controles, alguns atalhos do ar-condicionado, né? Ligar e desligar, a intensidade da ventilação, desembaçador, pisca-alerta e o P de parking. E aí você colocou em parking, ele acaba já desligando o veículo. Aqui nós temos um carregador de celular por indução, saída de ventilação, um bom porta-objetos aqui, que cabe um celular grande, chave e aqui emborrachado. 2 porta-copos, também emborrachados. E aqui fica o local onde, em algum momento que a sua bateria, a bateria da chave, aliás, ela estiver descarregando, você coloca aqui e você consegue dar partida no veículo, tá? Aqui um apoio de braço com um baú gigantesco, um baú bem grande mesmo. Olha só, consigo colocar quase metade do meu braço aqui para dentro, ele vai até aqui mais ou menos, cabe muita coisa mesmo. Os bancos, eles são uma mistura de um pouco mais firme, mas ao mesmo tempo confortável. Não tem abas muito pronunciadas, na verdade não tem nenhuma exigência que essas abas dos bancos sejam muito pronunciadas, que é um carro que não tem uma tocada necessariamente esportiva, né? Como eu falei, é um carro citadino. Aqui no centro nós temos uma tela de pouco mais de 8 polegadas,
com as informações aí do velocímetro em digital, carga da bateria, informação de porta aberta, afivelamento do cinto de segurança. Ele tem um sensor nos bancos ali que identifica se tem alguém que não está com o cinto de segurança. Volante revestido em couro, com 2 raios apenas, todo vazado aqui embaixo. Eu achei bacana, volantezinho diferente. Aqui nós temos controle de chamada por controle de voz, né? E aumentar o volume do som, passar faixa. Aqui os controles do ADAS. Na lateral aqui nós temos alavanca de seta com o ajuste do farol, né? O farol ele tem acendimento automático e tem farol alto automático também. Aqui nós temos a alavanca do limpador de para-brisas com intermitente variável, mas não é acionamento automático. Retrovisor não é fotocrômico, não temos PQP para o motorista, alça de segurança no teto. Para-sol com iluminação para o motorista, para-sol com iluminação para o carona. Iluminação 100% em LED aqui do EX2. Mas aqui embaixo nós temos um baita de um espaço para colocar, mulherada adora, para colocar bolsa, colocar um monte de coisa que na verdade não tem problema em ficar exposto, né? E 2 tomadinhas de carregamento, do tipo A e do tipo C. Saída de ar-condicionado, como eu já tinha falado, e aqui central multimídia com mais de 14 polegadas. E eu vou mostrar ela para vocês, assim como o quadro de instrumento um pouquinho melhor aqui para vocês já já. Aqui nós temos um acabamento macio, suave ao toque, o mesmo couro que reveste ali o apoio de braço nas portas. A parte de cima do painel, ele é um plástico, mas ele não é aquele plástico grosseiro. Ele tenta imitar um plástico com um certo revestimento. O acabamento é bom, mas é plástico. Aqui é iluminado, né? Você tem iluminação daquele dos prédios da cidade na China que eu falei para vocês há pouco. E uma curiosidade, algo que eu sinceramente não tinha visto nenhum carro que eu gravei aqui no canal ainda e nenhum carro que eu já dirigi ou que eu já andei. Aqui é o porta-luvas. Normalmente porta-luvas você aperta aqui e a tampa baixa. Esse aqui é uma gaveta, um formato de gaveta. Tem iluminação e tem um bom espaço. Cabe bastante coisa aqui. Uma solução diferente. O que pode acontecer se esse banco estiver um pouco mais para frente e você tiver com um carona aqui, esbarrar no joelho do carona. Mas também, dependendo do que você for pegar aqui, não tem necessidade de abrir esse porta-luvas todo, né? Pode abrir pela metade e você não vai atrapalhar quem estiver sentado aqui. Na posição que esse banco está, tenho certeza que você pode abrir que não vai atrapalhar o carona. Solução bacana, solução diferente. Vamos ver aqui a central multimídia. Vou mostrar aqui para vocês o painel de instrumentos, com as informações que contém ali, hora, velocímetro digital, carga da bateria. No centro, se você tiver com o ADAS ali, né, controle de cruzeiro adaptativo acionado, ele vai mostrar. Ele tem alerta de saída de faixa e leve correção. Ele não tem um centralizador propriamente dito, tá? Na direita ali, o que eu tinha falado do afivelamento dos cintos, aviso de porta aberta, a posição do câmbio e o modo de condução que está sendo escolhido. Esse carro aqui, aí nós vamos vir aqui para central multimídia e aí mostrar algumas funções que ela tem, inclusive falando sobre os modos de condução. Então nós temos várias configurações aqui, configurações de veículo, câmera 360 graus, parte de energia da bateria, configuração de telefonia, Bluetooth. Esse é um detalhe que você entra e ele acaba saindo do aplicativo, né? Música USB, rádio, modo repouso também, modo acampamento, alguns temas que você pode escolher como papel de parede, as configurações do veículo, e aí nós temos aqui ó, os modos de condução que tinha falado, Eco, né, e econômico, Comfort e o Sport. Assim como você tem alguns controles de fechar janelas automaticamente ao trancar o veículo, diminuir a velocidade do limpador dianteiro ao estacionar,
Às vezes você está com muita chuva e está no máximo ali, você está estacionando e não precisa daquela velocidade toda, né? Carregador wireless, né? Carregador por indução, você pode desativá-lo também, se assim você optar. Os modos de condução: modos de direção, Eco, Comfort e Sport. Modos de regeneração da bateria, fraco, médio ou forte. Pedal do freio, Comfort ou Sport. Ele não tem aquela função One Pedal, tá? Então você não consegue dirigir somente com o acelerador, e alguns carros que tem que você tira o pé do acelerador e ele freia mais bruscamente. Então ele não tem essa função. Alguns assistentes aqui de condução que você pode acionar ou não. Configurações de iluminação, altura do farol. Você tem 5 níveis aí de altura do farol. Farol alto inteligente, foi o que eu falei para vocês do farol alto automático. Iluminação interior do veículo. E aí é bacana que você tem várias cores que você pode escolher aqui para o interior do veículo. E aqui você faz a escolha das cores que você deseja. Agora tá um pouco claro, a gente não vai conseguir ver exatamente como que fica, mas é bem bacana. Ajuste de brilho da tela. Aqui os sistemas ADAS, aviso de saída de faixa, assistente de pré-colisão e algumas informações ali que você tenha mais nesses lembretes. Ajustes de tela, você pode deixar no automático para quando escurece a tela ela fica em outra cor, e você pode deixar dessa forma, claro, escuro ou no automático. Vou deixar como estava aqui no escuro. Mais alguns ajustes aqui de brilho do painel de instrumentos, brilho da multimídia, né, que às vezes você está numa viagem à noite e acaba ficando muita iluminação, acaba ficando cansativo, você tem condição de fazer essa regulagem. Idiomas, fuso horário, aqui os ajustes de som, né, altura em ligação, toque de chamada, ajuste de volume de acordo com a velocidade do veículo, ou seja, você está escutando uma música, quanto a velocidade ela vai aumentando, a música vai aumentando também. Na verdade, isso aqui é muito para carro a combustão, que acaba aumentando o barulho dentro do veículo. Como é um carro elétrico, o único barulho que vai aumentar é um pouco do barulho de rolagem dos pneus e do vento, e não vai atrapalhar tanto assim. Mas alguns outros ajustes que você tem aqui, som de travamento de portas e assim por diante. Aqui a parte de conexão, importante dizer, tá? Esse carro ele não tem Android Auto e Apple CarPlay. Ele tem um sistema como se fosse um Mirror Link, que você faz um espelhamento do seu celular para essa tela, e aí ele é usual? É usual, mas não é a mesma coisa que você ter um Android Auto e um Apple CarPlay. Atende, mas poderia ser o Android Auto e Apple CarPlay. E aqui algumas configurações aqui pessoais do veículo. Os controles de climatização, aí que tá. Aqui você tem aquele atalho que eu falei para vocês, né, dos controles de ar-condicionado, mas, em suma, você tem que fazer esse controle aqui deixa eu só ligá-lo, na verdade, né, e aí você tem que fazer esse controle pela central multimídia. Você se acostuma? Imagino que se acostume, mas um botãozinho físico aqui eu acho que seria bacana também, às vezes num trânsito, ou às vezes numa viagem, você não tirar a atenção da frente, um botãozinho físico aqui ajudaria mais, assim, né? Aqui você tem alguns dados de condução do veículo com relação à bateria, né? A autonomia, algumas estatísticas de uso, gráficos que mostram a sua forma de condução, o tempo a quilometragem, a duração, velocidade média, como se fosse um computador de bordo com mais informações, principalmente do sistema elétrico do veículo. Estatísticas de uso, né, que aqui estão aparecendo. Aqui você tem algumas outras informações, né, modo de super economia, que aí ele vai desligar algumas coisas. Você pode ligar o ar-condicionado, você pode colocar a recuperação de energia no nível máximo,
limite de velocidade você pode colocar também, para que a bateria ela seja poupada. Isso aqui também é bem bacana. Carregamento programado. Apenas o carregamento lento suporta agendamento, ou seja, você consegue programar um horário para o seu carro começar a carregar no carregamento lento. Na carga rápida isso não é possível. Aqui tem mais algumas outras programações: estabilização de temperatura de bateria, conforto de cabine, limite de corrente de carregamento residencial. Isso aqui é para você fazer ter o controle de quanto de carga, na verdade, de corrente que está vindo para o seu veículo. E mais algumas outras informações. Olha, são muitas coisas nessa central multimídia e é bacana que isso você não vê em muitos carros dessa mesma faixa de preço, como eu falei anteriormente, dessas marcas mais generalistas. Bem bacana, parabéns para a Geely, e eu tenho, não vou dizer que eu tenho certeza, mas aposto muito que dê certo a Geely no Brasil. Já estiveram aqui, não propriamente com lojas, com importação oficial, mas com dois modelos, se eu não me engano, de veículo, um modelo pequeno mais um sedã, e acabou não dando muito certo. Mas nessa onda chinesa avançando aqui no Brasil, tomara que esse carro tenha sucesso. Qualidades ele tem para isso. Pois é, meus amigos do Conhecendo Carro, gostei bastante do que eu vi aqui no Geely EX2 Max. Vai incomodar, já está incomodando BYD, Dolphin Mini e Dolphin GS. Mas a BYD prepara o contra-ataque contra a ofensiva da Geely e de outras marcas que estão chegando e trarão também carros compactos, carros de entrada, para fazer esse confronto e deixar essa briga um pouco mais ampla. Mas com tudo que eu vi, bom acabamento, faróis e lanternas em LED, bom espaço interno, eu diria até ótimo espaço interno para as dimensões do veículo, eu torço e gostaria muito que esse carro desse certo no nosso mercado. Contudo, vamos ver o que os concorrentes preparam contra o EX2. Gostaram do vídeo? Se gostaram, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, me sigam lá no Instagram, Conhecendo o Carro, e até a próxima. Um grande abraço.